Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez iremos falar do capítulo 243. A grande batalha entre Dante, o líder da tríade e os touros continua, e agora Asta ganhou uma nova forma, uma nova transformação. Vamos ver o quão poderoso o garoto Dante Magia se tornou e se, claro, ele vai ser capaz de salvar todos os seus companheiros e vencer aquele cara. E eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com Gray, Vanessa e Gauch parados voando no céu. Eles estavam frente a uma parede flutuando graças à magia gravitacional de Dante, mas isso não era o pior. Gauch tinha sido atravessado por uma espada gigantesca criada pela magia gravitacional. A Vanessa estava completamente assustada, ela não esperava por algo assim e não sabia o que fazer nessa situação, mas depois disso ela percebe que eles começam a cair. Nesse instante ela começa a pensar que com o último ataque lançado pelo Asta, ele foi capaz de fazer desaparecer todas as outras magias que cobriam aquela região. Ou seja, a magia gravitacional também havia se perdido graças à explosão de poder de Asta, e agora todos podiam se mexer. Naquele momento todos haviam sido aparentemente salvos, mas Dante não achou muito legal. Ele estava flutuando em frente à base e também em frente à Asta, que estava furioso. O garoto estava erguendo sua espada e também emanando muita antimagia. A gente percebia até mesmo que a sua asa estava incrivelmente gigantesca. No meio de todo aquele caos, Dante, que ainda estava voando em frente a eles, começa a dizer que agora, finalmente, ele queria ver o que o Asta realmente era capaz de fazer com seu poder demoníaco. Qual era a extensão dos poderes de Asta, agora que ele se perdeu em ira. Black Clover, capítulo 243, a grande batalha entre demônios. A gente estava vendo Asta muito de perto, a gente estava vendo o garoto da antimagia e via que ele estava perdido em ira. Naquele ponto, Asta estava grunhindo, ele estava gritando, mas não dizia nenhuma palavra. O garoto estava fora de si. A gente já começava a perceber que ele estava descontrolado, que ele não estava conseguindo utilizar o seu poder como bem entendia. Mas mesmo assim, o seu poder estava sendo utilizado numa extensão nunca vista antes. Asta começa a correr em direção a Dante. Ele foi pra cima daquele inimigo e a gente via da ponta da sua espada de antimagia uma lança de antimagia sendo formada, sim. Asta conseguiu criar um grande chicote com aquela matéria antimágica e ela foi diretamente em direção a Dante voando ao céu. Aquele cara, o líder da tríade, então ele fica completamente assustado. Ele não estava esperando por esse tipo de ataque, esse tipo de movimento. Aquilo havia voado muito rápido em direção a Dante e realmente tinha tudo pra o acertar. Aquele homem então começa a usar a sua magia gravitacional e também sua grande velocidade pra tentar desviar. Ele rapidamente conseguia se mover, mas a antimagia de Asta estava o perseguindo. Asta conseguia controlar a direção percorrida por aquele chicote e ela nunca deixaria Dante escapar. Estava indo atrás dele enquanto ele voava pra trás pra tentar escapar. E ele neste ponto parecia que só seria capaz de desviar dos ataques. Asta estava completamente tomado pelo seu poder demoníaco. A gente conseguia perceber neste momento que a face de Asta havia mudado completamente. Ele havia sido tomado pelo poder da antimagia, ela estava cercando muito mais do seu corpo que o habitual. A expressão do garoto, seu olhar também havia mudado. Asta estava numa forma bestial, ele estava completamente irracional e tudo que via na sua frente era o inimigo que queria caçar. O garoto então começa a olhar fixamente pra Dante e depois disso ele ergue sua mão esquerda em direção ao seu grimório demoníaco. Ali vemos Asta puxando outras de suas espadas e neste instante, então em apenas um movimento ele já fez um grande lance de anti-magia. Enquanto em sua mão direita com a Black Divisor transformada em um chicote caçando Dante, com a sua mão esquerda ele era capaz de arremessar a anti-magia. Grandes flashes que tomavam uma grande área, impossível para qualquer inimigo desviar. Mas é claro que estava se tratando do Dante, que conseguia se mover pelo ar. Foi apenas um instante para que o ataque do Asta passasse diretamente por ele, e aquele cara mostrou que ele estava se divertindo naquela luta. Enquanto víamos a antimagia voando longe, Dante, que voava no céu, estava sorrindo muito e começava a dizer: com ataques desse nível você jamais será capaz de me alcançar. Se você realmente quer me atingir de alguma maneira, deve ser muito melhor que isso. Asta estava muito poderoso, mas para Dante aquilo parecia não ser nada. O garoto estava num nível que a gente nunca tinha visto antes, mas Dante dizia que nem mesmo se comparava a ele. Ele começa a olhar pro garoto da antimagia e depois disso começa a falar que ele queria fazer uma pergunta sobre a história do Asta. Mas neste momento, como o garoto estava completamente fora de controle, Dante acreditava que não era a hora certa para fazer isso. Aquele homem, olhando pra Asta completamente fora de si, com uma expressão monstruosa no olhar, começa a simplesmente sorrir, dizendo que queria muito saber qual era o demônio que estava ali, quem ele era. Neste momento adentramos o mundo espiritual de Dante, onde ele era capaz de se comunicar com seu demônio. Ali vemos aquele monstro gigante com dois pares de asas, simplesmente olhando pra Dante por cima. Naquele ponto, o Rei de Spades se aproxima dele e apenas o chama pelo nome: Lucifer.
O demônio então começa já a responder Dante, mostrando que os dois compartilhavam seus pensamentos. Ele dizia que não sabia. Neste ponto ele começa a explicar que se realmente existe um demônio de alto rank vivendo neste mundo agora, ele provavelmente seria o Zegrid, que deixou o submundo. Mas esse cara com anti-magia realmente não parecia ser ele. Zegrid era o demônio das magias de Kotodama, um demônio de alto nível que foi derrotado por Asta e seus companheiros. Descobrimos então que aquele monstro era um demônio de alto nível, mas agora se tratando sobre o demônio do Asta, aquele que acompanhava Dante começava a dizer que com um poder tão provisório como este, de apagar magia, provavelmente ele seria um demônio de nível inferior, alguém vulgar, um ser com um poder mágico realmente insignificante. Neste momento, ouvindo seu demônio dizer isso, Dante começa a sorrir. Ele diz que então, simplesmente resumindo toda essa explicação, Asta e seu poder demoníaco realmente não era páreo para os dois. Na verdade, Dante começava a dizer que sendo esse um demônio de baixo nível, ele não seria problema nenhum para os demônios de alto rank, os demônios possuídos pela Tríade. E então vemos aquele homem voando no ar e agora usando sua magia gravitacional para elevar várias e várias partes da Terra. Ele estava gerando diversos rochedos, meteoritos, e isso para arremessar em seu adversário, enquanto isso Asta ainda inconscientemente apenas observava. Mesmo assim, para Dante ele parecia não apresentar problema nenhum, mas o garoto Dante Magia não iria desistir. Gritando muito, como sempre, Asta começa a fazer o seu movimento. Neste momento a gente vê os rochedos de Dante indo em direção a Asta, mas a Black Divisor na forma de chicote estava destruindo aqueles rochedos, simplesmente causando diversas explosões. O poder de Asta agora estava completamente diferente, afinal ele era capaz de mudar as propriedades da sua espada. A sua forma de anti-magia também havia mudado. Asta estava num nível completamente absurdo, mas ele não fazia ideia do que estava fazendo naquele combate. Ele estava lutando por puro instinto. A gente começa a ver então diversas fumaças e depois disso Asta sendo cercado por pedaços de pedra. Os ataques de Dante estavam indo muito rapidamente, várias pedras gigantes o atingindo, mas Asta estava sendo capaz de as quebrar. Asta então em apenas um instante ele salta no ar. Sim, ele passa no meio de todas aquelas pedras, todos aqueles rochedos e salta em direção a Dante, destruindo pessoalmente cada uma das pedras que iam em sua direção. Agora Asta havia mudado também as espadas em sua mão. Ele não estava mais utilizando da Black Divisor, mas mesmo assim estava gerando 2 chicotes menores de anti-magia. Naquele ponto nem as pedras gigantes nem as menores eram capazes de o parar, e ele foi pra cima do Dante com tudo. O garoto seguia destruindo aqueles rochedos e partindo de um por um. Enquanto isso, a Vanessa de longe só observava a luta. Ela viu quão incrível era a magia de Dante, mas mesmo assim Asta também estava num nível completamente diferente do habitual. A anti-magia estava percorrendo todo o ambiente em uma proporção nunca vista antes. Vanessa então começa a pensar que essa luta, ela se perguntava o que no mundo poderia ser algo deste nível, era algo inimaginável. Então, completamente assustada e suando frio, ela começava a chamar pelo nome de Asta, preocupada com ele. Ela dizia que o poder demoníaco dentro dele estava agindo livremente e se perguntava se realmente estava descontrolado. Mesmo assim, Vanessa sabia que agora a única coisa que ela poderia fazer, e todos seus companheiros também, era confiar no Asta e contar com ele. Afinal, ele seria a única salvação, e não só pra ela. Olhando pro chão, a gente via Gauch caído, ainda atravessado pela espada de Dante. Grace estava ajoelhada frente a ele preocupada, e Vanessa também chamando por seu nome. Olhando mais de perto pra Gauch, ela dizia que essa situação era horrível. Aquele garoto caído ao chão não iria aguentar por muito mais tempo com aquela espada cravada em si. Vanessa pensava que Nero seria capaz de selar os danos que ele recebeu, mas no momento ela não estava junto a eles, e mesmo assim, mesmo se ela estivesse, uma ferida como essa com certeza iria muito além do seu alcance. E enquanto isso, Grace estava desesperada, ela estava chorando muito. Ela chamava e chamava pelo nome de Gauch sem resposta. Ela então começa a dizer que ela não conseguiria, que ela não seria capaz de fazer nada e não poderia o fazer. Nesse instante a gente percebe que a Grace estava em prantos, chorando muito. Ela começava a dizer que ela era, era, mas não conseguia completar sua frase. Em mente ela pensava que a sua magia de transformação era completamente inútil. Ela dizia que não estava servindo pra nada, ela não podia fazer nada com o seu poder. Neste momento a batalha no céu se seguia. Aquele garoto estava indo pra cima daquele demônio o mais rápido possível e Dante estava observando e estava contente. Ele dizia que tudo aquilo era muito bom, mesmo nesse estado. O Asta ainda era capaz de fazer tudo isso, de destruir tudo aquilo, era impressionante. Mas nesse instante Dante aparentemente já não tinha mais interesse no garoto. Ele no ar começa a dizer que por mais impressionante que aquilo seja, agora ele iria acabar com Asta. Ele daria o golpe final de misericórdia. E então percebemos que neste momento, os rochedos e escombros que estavam no céu começam a se moldar de uma forma diferente. Agora todos eles estavam se tornando aquela mesma espada que cravou o Gauch. Dante havia criado várias outras espadas e agora muito maior. Ele realmente queria tirar a vida de Asta e então lança todas as espadas ao mesmo tempo. O garoto Dante Magia estava encurralado, ele estava vendo aquilo se aproximando em alta velocidade e novamente Asta em sua forma demoníaca age por instinto. Vendo tudo aquilo se aproximar, ele começa a girar o mais rápido possível. E a anti-magia que ecoava em suas espadas, aqueles pequenos chicotes também voavam, agora formando um gigante ciclone no ar. Sim, um ciclone de anti-magia que protegia Asta de qualquer dano mágico que viesse em sua direção. Asta havia utilizado um ataque muito semelhante ao que ele viu Dante utilizando quando ele atacou com o Black Meteorite. As espadas de Dante haviam acertado a anti-magia e depois disso caído. Em meio a este combate, Asta
apresentou um novo poder, uma nova forma de se defender com a anti-magia. Dante então ficou um pouquinho impressionado sim, mas ele nem mesmo se importava. Ele dizia que já estava ficando impaciente, afinal Asta realmente não desistiu de lutar. Naquele ponto, Asta novamente volta a nos surpreender. Aquele ciclone, aquele escudo perfeito de anti-magia continua se movimentando, ele não para por nenhum instante, mas mesmo assim um grande flash, um grande ataque de anti-magia é arremessado lá de dentro. Asta ataca Dante diretamente, aquele cara realmente fica assustado, ele não esperava por este ataque direto. A gente vê que Dante teve que pensar como desviar no último segundo. Mesmo assim, com um ataque de Asta muito próximo a ele, ele dizia que não importa o que o garoto fizesse, ainda seria inútil. E depois disso, Dante desaparece. Acontece que em meio àquele tornado de anti-magia, a gente vê o Asta, o olhar de Asta. Ele salta lá de dentro em alta velocidade, indo diretamente à nova posição de Dante. Dante havia escapado em toda sua velocidade, mas Asta mesmo assim o alcançou, agora o atacando diretamente. Dante então novamente desvia no último segundo, enquanto isso pensava que não era possível. Ou Asta foi capaz de ver como ele se moveu ou já sabia onde ele apareceria. Mesmo assim era impressionante. Neste ponto, Asta causou o primeiro dano a Dante. Aquele homem então começa a gargalhar e começa a dizer também que em todo caso, Asta iria se arrepender de ousar o machucar. O ataque de Asta funciona pela primeira vez, mas a batalha não acabou. Vamos ver como tudo vai acontecer no próximo capítulo de Black Clover e eu conto muito com o like de vocês e com a inscrição. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!